Amém. Pai do Senhor, meus irmãos, nós vamos fazer uma oração agora. Logo em seguida, depois dos louvores, a gente dá continuidade na palavra. Amém? Vamos fechar nossos olhos e entrar na presença do Pai. Deus, nosso Pai, aqui estamos diante da Tua presença para Te glorificar, porque sabemos que Você tem sido verdadeiramente o nosso Pai. Tem nos abençoado, tem nos guardado, tem feito com que a igreja se alimente do melhor alimento, porque não é daqui, é um alimento que vem do céu, que tem abençoado as nossas vidas, guardado de todo mal, tem nos dado toda a orientação, toda a direção de como devemos andar. Nós te agradecemos por este pão de cada dia, que tem nos alimentado espiritualmente. Nos abençoa ainda mais para a Tua glória. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Seja onde for, a Tua mão me guiará. Seja onde for, a Tua mão me guiará, Tua mão me guiará. Debaixo de Tuas asas sinto proteção. Teus pensamentos conhece de longe todo o coração. Sem palavras sabe todo motivo e intenção. Não há nada que possa sair do controle de Tuas mãos. Fortaleza em dia de angústia, socorro bem presente na tribulação, companhia eterna, aliança em Jesus, o amor, perfeição. Deus dos impossíveis, fiel em tudo que prometeu. Não desiste de mim, comigo vai até o fim. Se eu subir ao céu, Deus ali estará. Pelas asas da alvorada, nos extremos do mar. Seja onde for, a Tua mão me guiará. Seja onde for, a Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Fortaleza em dia de angústia, socorro bem presente na tribulação,
companhia eterna, aliança em Jesus, o amor perfeição, Deus dos impossíveis, fiel em tudo que prometeu, não desiste de mim, comigo vai até o fim. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflição. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim. Mesmo assim, eu descanso em teus braços de amor. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O choro
Amém. Então vamos dar continuidade aqui na palavra, meus amados. Eu gostaria de fazer uma introduçãozinha aqui, pegando o gancho de uma fala do nosso pastor Fernando, que ele fala que as coisas não acontecem porque está escrito, ou não está escrito porque acontece. As coisas já aconteceram, por isso que está escrito. Prova disso, irmãos, é aquela passagem de Eclesiastes 3,15, que fala que o que já foi, o que vai ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Então, meus amados, a palavra de Deus, ela por si só, ela se interpreta. O Espírito Santo faz isso em nós. E é uma coisa tão natural que não precisa de esforço. O Espírito Santo, ele se agrada de nós, e nos dá a revelação da palavra. Como nosso irmão Mateus disse, Deus dá lá para o nosso pastor, o anjo da igreja, a fatia maior, e nós esmiuçamos aqui, trocamos em miúdos a palavra, e Deus tem nos alimentado dessa forma. Nós temos recebido, e com o mesmo Espírito, a interpretação, ela se iguala aqui conosco. E nós temos contemplado, irmãos, a revelação do Espírito na sua profundidade. Porque este alimento é raro, meus amados. Você não vê por aí em outras igrejas, não querendo ser melhor, mas Deus, fazer o quê? Ele se agradou de nós. Assim como Jacó, irmãos, Jacó, ele era usurpador, diz a Bíblia, ele era enganador, não tinha qualidades nenhuma em relação ao seu irmão Esaú, mas Deus se agradou de Jacó. Por quê, irmãos? Jacó tinha amor. Às vezes, irmãos, nós nem precisamos ter uma boa oratória, sermos um pregador de ponta, ou ser um cara que domina bem toda a arte da música. É bom, claro, é ótimo, mas se nós tivermos amor, irmãos, se o amor estiver em nossos corações, para Deus já está de bom tamanho. O Espírito de Deus, ele está centrado no amor, meus amados. É isso que Deus preza no homem. Você tem amor? A igreja, irmãos, a primeira igreja da carta de Apocalipse, que é Éfeso, foi a primeira orientação que o Espírito disse à igreja deles. Tenho, porém, contra ti que deixaste a primeira caridade. Foi a orientação máxima que Deus deu para Éfeso. Vocês não podem deixar o amor, deixa qualquer coisa. Mas o amor não, o amor tem que estar no seio da igreja, tem que estar nos nossos corações, ele tem que fazer parte do ministério. E é por isso, irmãos, que nós estamos aqui, por causa do amor. Ele nos amou primeiro, ele deu a prova máxima de amor. Você morreria por alguém na cruz? Ele fez isso por nós. Não tem palavras, irmãos, para mensurar tamanho é esse amor. Porque, irmãos, não havia mérito algum em nós. Mas ele não esperou nada em troca, ele nos amou. Ele nos amou. Esse é o amor verdadeiro. É um amor que vem do céu, que não se encontra aqui na atmosfera terrestre. É um amor que vem do céu, que não cobra nada em troca. Ele te ama de graça. Isso é lindo, é maravilhoso, irmãos. É na dimensão espiritual. Amém? Por isso que nós temos que andar em espírito, meus amados, Porque assim nós recebemos de Jesus. E assim também devemos andar. Paulo disse isso, E, irmãos, eu gostaria de abrir aqui a pregação lendo uma palavra que diz justamente esse assunto, que eu estava abordando aqui agora, o que é
já foi. O que vai ser também já foi. Então a história já foi escrita. Nós estamos vivenciando ela agora, no nosso tempo. Né? Estamos vivendo agora, mas a história já foi escrita. Já passou, Deus já está lá na frente. Né? Isso está muito claro, irmãos, hoje na Bíblia, para nós. Através da revelação dada pelo Espírito a nós, para mim hoje isso está claríssimo. Então eu gostaria de acompanhar com os irmãos, lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, que Jesus fala assim, olha, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, meus amados, né, ele estava no começo da história e já esteve no fim da história. Então, a história já foi escrita, ele já sabe todas as coisas. Né? Por isso que está escrito que todo poder lhe foi dado no céu e na terra. Ele sabe todas as coisas, ele é onisciente. Amém, meus amados? Onipresente também, porque ele estava lá e já esteve lá também, no final. Por isso que ele fala, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tá? Que é, que era, tá no passado, no presente e no futuro também. Tá? Então, cada pregação, irmãos, que passa, Deus nos dá uma porção reveladora na profundidade da sua palavra. Né? Eu estava meditando aqui no livro de Apocalipse, Deus tem nos dado, por esses últimos dias, né, muitas revelações aqui neste livro, porque realmente nós estamos vivenciando o fim da história. Então é como se Deus derramasse, né, uma sabedoria do Espírito mais voltada para, né, essa tecla aqui. Amém? E ele fala lá da voz de três águas, irmãos. Aliás, de três vozes ele fala, desculpa. Ele fala que da voz de trovão, que é a antiga aliança, o Velho Testamento. Por que voz de trovão? Porque o trovão ele amedronta, né? Ele intimida, é a voz da lei. A voz de muitas águas, está escrito lá também, que é a voz da graça, é a voz da palavra de Jesus Cristo, que lava, que purifica, que alimenta o homem, que dá vida. Essa é a voz de muitas águas. E a voz de trombeta, também que está escrito. Que essa voz, irmãos, é a voz que Deus nos revelou na última palavra aqui com o nosso evangelista Mateus. Que Deus está usando, né, o nosso pastor, o anjo, para ser a trombeta que está trazendo de Deus o alerta. Eu achei lindo, irmãos, né? Claro, todas as revelações que Deus tem trazido por esses dias né, é surpreendente, é uma coisa maravilhosa. Eu estava, né, relembrando das pregações, né, que nós temos recebido aqui na igreja local, né, na igreja sede, que nós temos o mesmo Espírito, meus amados. O que Deus fala lá é confirmado aqui, o que Deus fala aqui é confirmado lá, e temos o mesmo Espírito, amém? O pastor Takayama, irmãos, ele vivenciou o período da igreja pura, de Daniel Berg, Gunnar Wingre. Ele vivenciou, ele não ouviu falar, ele vivenciou esse momento da história, da igreja pura, que não dependia de pedir dinheiro, né? Não dependia de teologia, de homens, né, com palavras de oratória de alto gabarito. Não, era uma igreja que dependia só do Espírito Santo. Era uma igreja dirigida, guiada profundamente pelo Espírito Santo. Essa igreja, irmãos, com o tempo, em 1946, ela se corrompeu. E o pastor Takayama, hoje, Deus deu essa palavra para ele, olha, ele pediu perdão, se desvinculou
de toda essa corrupção da teologia, da lei, né? E voltou à primeira caridade, ao primeiro amor. Por isso que a obediência, irmãos, à palavra que Deus tem falado nesse ministério, na igreja de Éfeso, olha, tenho porém contra ti que deixaste a primeira caridade. A igreja deixou lá atrás, em 1946, a igreja deixou o primeiro amor, entrou na teologia, deixou o Espírito Santo, deixou, né, o castiçal de lado, deixou as orientações do Espírito e começou a viver por si só. Isso, irmãos, é o que Deus tem contra a igreja. E Deus colocou no coração do pastor para se desvincular dessa igreja, para viver uma nova história da igreja. A igreja está vivendo agora esta fase, meus amados, a fase transitória, de transição para o reino espiritual, de uma vez por todas. Né? Por quê, meus amados? Está escrito isso. Nós estamos apenas vivendo a palavra. A história, né, lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, também. Deixa eu confirmar aqui, é isso mesmo. Gênesis 3,15. Deus fez a promessa lá da vinda de Jesus Cristo. Da semente da mulher nasceria um que ia ferir a cabeça de Satanás, tá? E ele ia, né, ferir o calcanhar. Mas ali, irmãos, naquela promessa feita lá no começo, a história já estava escrita ali. Né? A história já havia sido vivenciada naquele momento. Por isso que eu falo para os amados, né? Por que que Deus já sabia de tudo aquilo? A história já havia acontecido, meus amados. Ela só está escrito, nós estamos vivendo agora este momento, né? Porque é a história que nós estamos vivendo, mas ela já terminou. A vitória já é certa para a igreja verdadeira. A igreja verdadeira, ela vai triunfar. Nós estamos vivenciando este momento porque tudo se cumpriu, irmãos. É isso que eu quero dizer para os amados. Lá no início, é o que Jesus está falando aqui, eu sou o Alfa. Lá em Gênesis 3,15, ele já prometeu. No meio, ele foi passando toda a história. E agora, por final, no final da história que nós estamos vivendo agora, ele está se revelando a nós de uma forma mais profunda. Ele está usando a última trombeta para falar aos nossos corações. Aquilo que o Espírito diz às igrejas, meus amados. Essa é a verdadeira palavra, meus irmãos. Não tenho que questionar. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Amém, meus amados? O ministério, irmãos, né, da lei e da letra, está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, versículos 6 e 7. Vamos ler lá? O qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Esses dois versículos aqui, meus amados, que Paulo está falando aos Coríntios, ele está falando da lei e da teologia. É o ministério da morte, os dois. A igreja morreu lá. Por isso ela precisa do verdadeiro evangelho para, né, reviver, para ressuscitar. Por isso que Deus tem falado aqui nos últimos dias, a igreja está morta. Ela precisa ressuscitar. A teologia, a letra, ela mata. A lei, ela mata. Só o evangelho de Paulo, de Jesus Cristo, é que ressuscita o homem para a vida eterna. É por isso que Jesus Cristo disse, né?
Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Né? Ele está falando justamente isso, irmãos. Ele é a antítese da morte. Nós morremos como quando fomos separados de Deus no Éden. E não sofreremos o dano da segunda morte se crermos em Jesus Cristo. Ele é o antídoto para nós voltarmos para Deus. Quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava falando justamente isso, irmãos. Nós perdemos o caminho quando saímos da presença de Deus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade. Nós acreditamos na mentira, né? Vivemos uma mentira. Mas ele disse, eu sou a verdade. Ele falou para Pilatos, eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Ele é a verdade. Ele é a vida. Nós só encontramos vida em Jesus Cristo, meus amados. Na verdadeira palavra, no verdadeiro evangelho. É Ele que vai nos dar vida e vida com abundância. Não espere outra fonte. Não espere outro meio. Né? O momento é este. O momento é agora. Amém? Então esses 2 versículos, irmãos, estão falando da morte. Né? Nós temos que procurar o verdadeiro evangelho, que é revelado pelo Espírito. O que não é, está na morte. Amém? Aí a Bíblia fala, irmãos, né? Lá em Hebreus capítulo 2, versículo 3, como escaparemos nós, né, se não atentarmos para esse plano perfeito de Deus? Para tão grande salvação. Esta história, irmãos, que ele escreveu, eu esse dia conversando com o pastor Carlos, estava lembrando do começo da igreja lá. Foi tudo escrita, irmãos, né? De uma forma tão linda, tão maravilhosa. Da nossa igreja aqui, claro, de todo o ministério, né? Mas o pastor Carlos, né? Estava lembrando aqui, comentando com a gente, que desde lá, né? Quando Deus tirou eles lá de uma outra denominação, né? Colocou ele aqui conosco, nós saímos da Igreja Católica, e eu sei que Deus nos uniu, e fomos no ano de 95 mais ou menos para o ministério Adenipo. E a partir dali, irmãos, que nós começamos a viver a história da igreja. Até então nós não estávamos perdidos, não tínhamos orientação nenhuma de Deus, estávamos como ovelhas sem pastor. A partir do ano de 95 foi que a minha vida também espiritual começou a contar. Tanto é que eu me lembro muito bem que em novembro de 95, 25 de novembro de 95, eu me batizei nesse ministério. E estou até hoje aqui, porque Deus tem me sustentado. É lindo poder viver esta história que Deus escreveu aqui também, irmãos. Um povo simples, pequeno, humilde, mas que Deus também tem usado para esse ministério. Né? E lá, a primeira vez que o pastor veio nos visitar aqui, era um salãozinho pequeno, com 60 pessoas. E Deus falou, através dele, falou, olha, Deus manda o frio conforme o cobertor. Se vocês tiverem fé para ter um salão maior aqui para 150 pessoas, Deus vai mandar 150 pessoas. E através dessa palavra, irmãos, nós fomos só, que o pastor falou lá no comecinho da igreja, pastor Takayama. Nós alugamos um salão maior para 150 pessoas e o salão lotou. Não foi muito tempo, acho que 2, 3 anos o salão lotou. Fomos para um outro salão maior, para 200 e poucas pessoas, o salão lotou também. E depois viemos para cá, para esse templo que Deus falou no coração do pastor Carlos. Olha, compra 5 terrenos, irmãos, 5 lotes aqui, de 10 por 25. E compramos. No ano de 2000, em 2010 nós terminamos de pagar o salão, o terreno, né? E Deus construiu esse templo aqui, ó. Os irmãos tudo assalariado, um dízimo, foi coisa de Deus, irmãos, milagre de Deus. Por isso que eu digo para os irmãos, a história, ela está escrita, meus amados.
ela vai acontecer conforme os planos de Deus. Ela já aconteceu, aliás, né? Ela não está escrita, ela já aconteceu. Por isso que está escrita. E nós estamos vivenciando agora. Mas, irmãos, é lindo você poder vivenciar aquilo que Deus colocou. É os propósitos dele que nós estamos vivendo. É a palavra dele que nós estamos vivendo. E é muito lindo, irmãos, as revelações que Deus tem nos dado, né? Agora, só para concluir, eu queria ler com os amados lá em Colossenses, capítulo 1, versículo do 16 ao 18. Colossenses 1,16 diz assim, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Versículo 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Né? Que coisa gloriosa, irmãos, que coisa linda. Né? Então Jesus Cristo, ele é simplesmente tudo em nós. Né? Ele escreveu a história porque já havia acontecido e hoje nós vivenciamos essa história. Né? Tanto do começo da nossa igreja, irmãos, né? Como o pastor Takayama, lá do começo da sua fé, que ele veio falando, né? Da igreja pura, da igreja que não era corrompida, e que Deus quer ver essa igreja novamente para poder levá-la para o céu, para passar por esse processo de transição. É essa igreja que Deus quer, meus amados. A igreja que depende 100% do Espírito, porque está escrito que Ele nos guiará em toda a verdade. Né? Ele nos ensinará todas as coisas, ou seja, é 100% a igreja tem que depender do Espírito, não é em partes, tá? Não é em percentual, mas é em 100%. A igreja tem que depender do Espírito, ela tem que andar na direção do Espírito. Só assim seremos filhos, só assim herdaremos o céu de glória e seremos um, como Cristo foi, com Deus. Amém? Então, meus amados, eu acho que o recado de Deus para hoje era este. Né? Deus abençoe os irmãos e que essa palavra possa ter efeito em nossos corações a cada dia, porque vivemos o último dia, meus amados. Estamos vivendo o último dia. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Pai. Deus, aqui estamos porque você nos preservou em vida como tua igreja. Estamos aqui para viver o período que nos é concernente a tua palavra. Na direção do teu Espírito, queremos andar. Queremos ser verdadeiramente o corpo que é a tua igreja. Queremos viver este momento com alegria, guardados no teu Espírito, na tua palavra, na tua graça e no teu amor. Que sejamos um contigo, assim como o Pai, o Filho e o Espírito são um. A igreja também é um contigo. Cremos que assim será para a tua glória, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça e a salvação de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, agora e sempre. Amém. Glória a Deus.